Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui com umas figuras ilustres internacionais. Vocês vão conhecer esses pastores que estiveram conosco tantos anos aqui na minha igreja, me pastorearam também, então é uma honra e um prazer estar aqui gravando com eles. E, irmãos, antes de começar a apresentar eles, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo também e, claro, compartilhe aí no grupo da sua igreja, com os irmãos, comente, enfim, façam aí, nos ajude a fazer com que esse vídeo vá mais longe possível. Bem, temos muitas histórias para falar aqui, viu? Então, deixa eu começar a apresentar. Vou começar aqui pelo pastor, ele que nasceu no estado de Ohio. Cresceu no interior de Nova York e morou aqui no Brasil durante 14 anos. E sim, irmãos, eles falam português, a entrevista não vai ser em inglês, né? Por enquanto. Um dia eu vou entrevistar em inglês. Amém, pastor? Amém. Ela nasceu em... Eita, aprendi nem tanta palavra, pastor, mas segura. Nasceu em Illinois. 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 Illinois, com N. Illinois. Mas cresceu em Vermont, morou no interior também de Nova York e também aqui no Brasil durante 14 anos e hoje vive lá em Newark, Ohio. São casados já há 40 anos, têm 5 filhos e 7 netos, são missionários, pastores há 21 anos e diretores internacionais do Míssil Global. Sejam muito bem-vindos, pastora Sherry e pastor Scott Dalton. Welcome here. Thank you. Muito obrigado. In my podcast. Obrigado. É uma honra prazer. estar falando com vocês aqui também, pastor. Quero também agradecer ao Senhor por esse tempo, porque eles realmente são referências demais para a minha vida e para todos que nos cercam em nossa igreja. Eles chegaram em um tempo muito difícil para nós, então a gente tem muitos laços, né? Amém. Somos muito abençoados com a vida deles. Então, eu quero primeiramente saber um pouquinho do contexto de vocês. Então, cada um vai falar um pouquinho sobre a história da criação de vocês, se vocês nasceram num lar cristão, evangélico ou não, enfim. Cada um conta um pouquinho pra gente quem são, enfim, já falei aqui de onde vocês nasceram, mas nos contem um pouco do contexto de vocês. Pode começar. Tá bom, eu começo. Eu nasci em Illinois e mudou para Vermont quando eu tinha 3 anos, então nem lembro. Não fui criado num lar cristão, só que foi numa época que todo mundo foi na igreja. Então, nós fomos na igreja, mas assim, então eu aprendi histórias da Bíblia e coisas assim. Mas meus pais divorciaram quando eu tinha 8 anos, minha mãe tinha doença mental, mas é outra história. Então, foi uma criação bem difícil. E aí, eu era estudante de intercâmbio no Brasil, então por isso essa conexão com Curitiba. Nós vamos, no fim dessa viagem, visitar a minha família brasileira, eu chamo. Então, aprendi português, eu vivia com uma família brasileira, uma escola, eu cheguei falando nada, assim, só inglês. Aí, nessa época, a senhora morou quantos anos aqui? Eu só fiquei aqui 1 ano, então, aí eu voltei, terminei. E já aprendeu português aprendeu, fluente? assim, era, assim, essa imersão total. Não tinha ninguém na minha casa que falava inglês. Então, era português. Foi para a escola pública. Foi numa escola pública, tinha um rapaz ali que ajudava a traduzir algumas coisas, mas... Então, levou uns 6 meses para ficar fluente. E passei 1 ano, visitei São Paulo e alguns lugares. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fui para Santa Catarina. Mas, enfim, aí eu voltei, aí eu fui morar com meu pai em Nova York, por isso eu acabei em Nova York e meu marido estava fazendo ensino médio, ele era um ano atrás de mim, eu terminei ensino médio em Vermont, ele estudava com minha irmã, por isso eu conheci ele. E aí minha irmã, durante esse tempo que eu estava no Brasil, ela conheceu Jesus. Aí foi, né, falando comigo, e levou uns 3 meses até finalmente eu
também aceitei Jesus e comecei essa caminhada com ele. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu passei durante o verão, que é o oposto daqui, era junho, julho, agosto, eu passei esse verão em Missão Antioquia, em São Paulo, então que é uma missão brasileira, fui lá, trabalhei com eles durante esse tempo, aí voltei e eu estudava português na faculdade, minha faculdade tinha português, espanhol, então esse foi parte da... Estudos de América Latina. Estudos de América Latina. E aí, né, aí a gente casou, eu conheci Scott e ele aceitou Jesus, mas ele pode falar a história dele. E casamos, tivemos 5 filhos. E foi, né, a vida foi, a gente levou, aí tinha esse desejo de voltar para o Brasil como missionário, só que era tipo promessa de Abraão, levou muitos anos. E finalmente voltamos em 2004. Pois tá igual o meu casamento, pastora. Tá chegando, viu? Exato. Long. Tá passando no deserto agora? Não. Pastor, eu sou inteligente, era passar em 40 dias, não era? Não 40 anos, Jesus. Aí, né, moramos no Rio por 5 anos e aí fomos enviados para o Garanhuns, onde plantamos uma igreja aqui. E ficamos 3 anos e meio, passamos para outra pessoa e entramos trabalhando com o pastor que enviou a gente para o Brasil. Ele iniciou um ONG de missão global que treina, para discipulado, treinamento para pastores e líderes e a implantação de igrejas. Então, esse é o nosso foco com missão global. E entramos nisso em 2012. E Batista Ebenezer foi a primeira igreja fora dos Estados Unidos aqui em Garanhuns, que implementou, né? E eu estava na primeira turma. Você estava. Eita, mistério grande, tá vendo? O seu nos conectando. E Scott, nos conte um pouco aí do seu contexto familiar, da sua infância. Amém. Nasci no estado de Ohio, onde estamos agora, mas, de novo, não fui criado numa casa, numa família cristã. Quando eu era muito pequenino, né, passamos na igreja, mas a mesma coisa. Eu fiquei muito, como adolescente, né, no ensino médio, muito focado nas ciências e evolução, tudo isso, que Deus não existe. Na viagem na maionese. Na verdade, uma conversa, quando eu conheci Sherry, ela era seguindo Jesus, eu não. Então, ela fez um pouco ela foi missionária comigo. Ganhou a alma e o corpo, não foi, pastora Sherry? Eita, pastora inteligente. Mas eu lembro uma conversa, ela vai lembrar também, que eu estava tentando provar, né, que Deus não existe. Sinceramente. Mas como o senhor conseguiu isso? Como diz Branquinha, pergunte para um ateu como é que tem água dentro do coco. Realmente, é exatamente isso. Porque no meu coração, isso foi na minha mente, né? Cérebro, realmente, pensando assim. Mas eu sabia no meu coração que ela tinha algo que eu não tinha. E é bem interessante, porque no final de ensino médio, você pensa que você está acima do mundo. Estou entrando na faculdade, eu sou homem agora, com 18 anos, a vida está começando agora. Superman. Exatamente, mas até no meu coração eu estava sentindo uma falta, mas realmente eu não podia explicar isso. Eu acho que realmente foi minha avó, alguma coisa de orações dela dos anos anteriores, antes disso. Alguma coisa assim, porque eu estava sentindo essa falta antes de conhecer Sherry. Bem interessante, mas não deu muito tempo. Então, Sherry... O senhor tentando convencer ela de que Deus não existia. Eu não tentei tanto. Eu lembro só foi aquela primeira conversa sobre isso, mas depois disso foi... ela me convidou para a igreja, eu fui para a igreja, eu estava ouvindo, né? Deus fica preparando o solo, né? Do coração. É verdade. Mas para mim, eu me entreguei a Jesus literalmente no meu quarto. Amém. Pessoalmente.
E depois foi para a igreja só para confirmar isso. Mas para mim, eu sabia que é alguma coisa bem pessoal. Só 18 anos, realmente foi a primeira semana de faculdade. Mas não tinha a ver com faculdade, mas não só naquela época. E foi o senhor lendo a Bíblia no seu quarto? Sim. Não, eu basicamente foi 6 semanas, alguma coisa assim, até no máximo 2 meses antes. Eu sabia que eu faria aquela decisão, mas eu estava esperando um pouco para realmente ficar, ok, é isso mesmo. Mas estamos entrando mesmo na faculdade e como jovens, novos convertidos, radicais, tudo isso. Então, entramos na faculdade, nos grupos de universitários, né, cristãos, e servindo e até liderando rapidinho. E passamos muitos anos, na verdade, depois disso, no Ministério de Universitários. Então, e com o Sherry, eu fui uma pessoa, eu não tinha exatamente uma visão missionária da minha vida, mas eu sempre estava querendo ir para lá. Ela deu o contexto, tá me entendendo, de nossa vida para frente. É Deus une propósitos, né? Exatamente. Sim. E como foi que vocês se conheceram? Minha irmã, na verdade, primeira vez que eu conheci ele, eu estava trabalhando tempo integral numa farmácia. Tinha só 18 anos. Eu tinha 18 anos, mas chegando de carro, e um carro passou na minha frente e tive um acidente. Aí eu chego em casa chorando, né? Primeiro acidente. E foi o cara que minha irmã convidou para jantar com a gente. Eu não estava feliz, não. Mas esse foi meu primeiro encontro com ele. Mas aí, né, e o que achou quando olhou assim? Ela foi chateada. Por que ele está aqui? Por que minha irmã convidou ele? Isso não é um bom dia, não. Esse não é um bom tempo, não. Mas aí acabamos assim. Minha irmã estava namorando o melhor amigo dele. Aí ele estava passando em nossa casa. Aí estávamos sempre assim, acabando juntos. Conversando. Aí simplesmente foi crescendo, né? Nossa amizade para relacionamento mais sério. E aí... Então eu ganhei a irmã mais velha, que foi ela. Na verdade, eu tenho outra irmã mais velha ainda, mas... Mas meu marido, desculpa, meu amigo, melhor amigo, estava namorando com a irmã mais nova dela. Então, mas eu ganhei a irmã mais velha dela. Porque eu estava passando na casa com meu melhor amigo, né? Porque eu estava namorando com a irmã dela. Aí se encontraram, tá vendo? Sim. E aí dali começaram a conversar, tá, tudo isso, como diz o pastor, e foi. Muito bem. Exatamente. E como foi essa decisão de vir para o Brasil? Como aconteceu esse chamado, essa certeza de que era o Brasil? Como se deu? Bom, eu acho que sempre tinha essa certeza, Scott, né? A gente estava namorando quando eu fui para o Brasil na faculdade, então sempre tinha essa expectativa. Mas ficamos vários anos em uma igreja que não tinha a visão para missões, vários anos. Aí depois de algum tempo, achamos que Deus estava chamando a gente para sair. Só que eu lembro esse tempo, quando decidimos fazer isso, eu entreguei para Deus. Eu falei, Senhor, se a gente nunca vai para o Brasil, não tem problema. Só me deixa servir o Senhor. Então, eu acho que foi depois dessa entrega, aí entregamos, aí Deus direcionou a gente para uma igreja que era muito missões, mas esse não foi a razão para ir lá. Realmente era um lugar de cura, e foi Pastor Lee, Dr. Lee, que passou aqui várias vezes, que iniciou o Missio Global, mas ele tornou nosso pastor. E então a gente não tinha expectativa. Nós entramos nessa igreja servindo com crianças, louvor em várias coisas, servindo o pastor e servindo. Ele estava iniciando células, que Scott estava muito familiar com esse tipo de grupo pequeno. Aí ele ajudou ele. E aí de repente, né, ele recebeu. Ele estava com esse grupo de células e
comprou uns livros para usar nas células, e Scott estava encontrando com ele, e dentro desse pacote de livros tinha uma viagem, estava anunciando no Rio que estavam implantando uma igreja no Rio. Aí ele passou para a gente e disse... e Scott disse, olha, se eu mostrar isso para Sherry, ela vai querer ir. Ele falou, mas é isso que eu quero, essa é a minha intenção. Aí acabamos indo... Aquela viagem foi em 2000. Aquela viagem foi em 2000. E aí só foram 2 semanas no Rio. E passamos também para Curitiba visitar minha família em 2000. Aí decidimos, a gente participava num grupo de igrejas, rede de igrejas na denominação chamado Elim, e eles enviavam missionários, implantavam igrejas, então nós fizemos inscrição para ser missionários. Uhum. Aí nesse processo tinha que passar 1 ano no seminário, aí vendemos nossa casa, levamos nossos 5 filhos, e passamos 2001, levamos nossos filhos para o Rio, passar um tempo só para apresentar Brasil, né, para eles. E aí, finalmente, 2004, fomos fevereiro de 2004, aí mudamos tudo assim, tudo assim, tinha 2 malas cada, e mala de mão. Então, 7 pessoas, 14 malas, mala de mão e só isso. Aí mudamos. E o Brasil já tinha ficado no seu coração devido àquela sua primeira viagem? Realmente, ela amou, realmente, obviamente, Brasil quando ela estava aqui, mas quando ela se converteu com 18 anos, ela imediatamente tinha sonho para voltar para ser missionária. Então, foi isso que ela passou. Então, ela foi para a faculdade para estudar estudos de América Latina, estudar mais português, e tudo isso sempre foi o alvo dela de voltar como missionária. Então, e quando nos casamos, isso foi a visão. Na verdade, brincamos às vezes porque passamos os primeiros 5 anos, basicamente, de casamento só com a cortina, só com a lençol, né? Lençol de cortina, porque estávamos sempre prontos para ir. Janela, não compramos nada de imóveis, só coisas doadas para nós. Com aquela certeza de que iria, né? Mas isso foi a palavra, Wedger, certeza. Não foi um sonho, não foi um desejo, não foi uma esperança. Todos aqueles 20 anos ou mais até foi uma expectativa que ia acontecer um dia. Não abrimos mão a isso. Pois eu vou ficar agora só de vestido de noiva. Passou isso, né? Pastora, não ligue não para as piadas, viu? É que às vezes eu não dou conta, irmãos. Sai assim, sem pensar. Né, pastor? Mas tem que se apegar na palavra. Deus não disse. Tem que se apegar e tem que ficar como, pastor? Pronto, com a certeza de que o trem vai acontecer. Sim, mas sempre funciona assim. Você vai segurando aquela palavra, não abrindo mão, mas como Sherry, tem 2 passos importantes. Sim. Foi quando Sherry disse, você tem que liberar aquele sonho. Quando ela liberou isso, não importa Deus, sim, ficamos aqui nos Estados Unidos para sempre, vamos te servir. Ele disse, ok, você está pronto agora. Porque não pode ser maior do que o desejo, né? A promessa não pode ser maior do que a nossa vida. Sim, e quando a promessa vem de repente, não é... É rápido. Não é... Sim. Não vem rápido, mas é de repente. Sim. Boa. Não, mas a outra coisa que Scott falou é expectativa, mas durante esse tempo a gente estava se preparando. E servindo. Então, servindo, não era simplesmente sentar e esperar para chegar. Sim. Preparando com a Scott, na nossa faculdade, eu estudando português mais avançado, com pessoas que já falam, e ele está bem no início, mas estudando português, porque a gente nem casados ainda, mas com essa expectativa. Mas a senhora já falava, né? Aí ajudou ele a desenrolar. Até ele chegou aqui sem falar, pouquíssimo, e levou, né? E eu lembro, chegamos aqui com 5 filhos, mas 2 foram logo de volta para fazer a faculdade.
E ele tinha um tutor, né, que veio à nossa casa e ensinava. Mas ele falou só coloca os 2 filhos mais novos, tinham 7 e 9 anos. Aí ele falou, não, só coloca na escola, eles vão aprender. É incrível, uma criança... Então, eles aprenderam bem mais rápido do que Scott. Ele realmente tinha que estudar. Ele tinha 40 anos, né? Quando chegamos. E, então, foi um desafio. E, na verdade, não foi até quando mudamos para Garanhuns, onde ele estava pregando toda semana, preparando pregação, e aí pregando tudo em português. Aí enrolou mesmo. Ficou... Desenrolou, né? Desenrolou o Ainda português. Estou aprendendo. Mas é assim mesmo. Aprendizado não tem fim, né? Tem não. São muitas gírias, às vezes, né? São muitas... Não, e coisas assim. Porque Você fala as coisas que eu não conheço. Ela é nordestina, nós ficamos rindo, porque até o Brasil é tão grande, então tem até certas palavras diferentes. Eu cheguei, porque eu morei em Curitiba, eu cheguei no Rio, e estava na feira, queria mandioca, tem mandioca, aí todo mundo olhando para mim. Aí finalmente eu achei esse aqui. Oh, aipim? Sim, quero comprar aipim. Aí tudo bem, aí né? Aí aqui em Garanhuns é macaxeira. Aí eu chego aqui, vocês têm aipim? Todo mundo olhando, mandioca, aipim, ok. Tem outra palavra. Exatamente, mas não venha não, que no inglês tem uma palavra também para 300 coisas, pelo amor de Deus. Mas isso é normal, né, de idiomas e de contexto da conversa, né? Pois bem, então quer dizer que primeiro vocês vieram para Curitiba, foi? Ou foi para o Rio? Não, para o Rio. Para o Rio. Passaram quantos anos lá? 5 anos. Exatamente 5. Aí, como foi que surgiu Garanhuns? Me diga, como vocês vieram bater aqui no interior de Pernambuco? Scott, ele tem mestrado em economia, mais especializado em economia regional. Então, ele gosta muito de cidades, de desenvolvimento, estatísticas, o que está acontecendo numa área. Até ele vai. Então, ele foi estudando as áreas. A gente estava passando muito tempo no Nordeste, porque era o menos alcançado naquela época. Especialmente naquela época. Em 2006, 2007, 2008, o Ministério lá no Rio estava organizando muitos eventos aqui no Nordeste. Então, eu estava aqui mais do que Sherry, porque tivemos filhos em casa. Então, eu estava passando muito tempo aqui. Então, finalmente, uma vez, o nosso diretor lá disse, faz uma pesquisa, busca informações sobre o Nordeste, os 9 estados do Nordeste, porcentagem de população cristã e tudo isso, e descobri que realmente naquela época foi 153 municípios menos alcançados no Brasil. Realmente, seguindo o censo de 2000, naquela época, e com 142 daqueles municípios ficam aqui no Nordeste. Com população de mais do que 10 mil pessoas. Mas com menos de 3% da população cristã. Então, é interessante, naquele momento, eu senti o espírito, você é missionário, você precisa estar lá. Já estava viajando, né? Mas eu demorei, acho que 2 a 3 meses para falar isso com qualquer pessoa. Mas chegamos aqui, organizamos uma... E quando conversou com ela disso, de vir para o Nordeste? Eu nem lembro exatamente, mas foi... Tá bom. Vamos. Somos missionários aqui, não? Vamos lá. Meu Deus. Então, começou o processo onde? No Nordeste. Então, foi um processo, né? E, eu pensei, estudando, avaliando, Pernambuco fica aqui no meio, com aquele BR que vai bem para o interior. Recife tem consulado americano, por exemplo. E aeroporto grande e tudo isso. Então, eu pensei, Pernambuco. Então, começou o processo de menor, e chegou um ano, essa coisa missionária, que passamos, acho que 4 dias durante o fim de semana de nosso aniversário de casamento. Rodeando, acho que passamos 400 quilômetros, alguma coisa, só passando cidades
menores, de tamanho médio, de maiores, e tudo isso só para conhecer a região aqui. Uau. Basicamente de Caruru para Águas Belas. Mas Eu lembro, chegamos eu um lembro dia. de certas cidades dizendo, olha, Isso não dá. esse Isso não dá, vai dar. esse americano chegando aqui, você Então, choca sim, a então descobrimos comunidade. que tem que ser uma cidade não muito pequenina, não. De tamanho razoável, né? Mas eu li alguma coisa na internet sobre Garanhuns, sobre que fica mais fria durante inverno e tudo isso. Eu pensei, isso parece interessante. Então foi Deus só colocando isso em frente dos meus olhos, não. Mas quando entramos aqui, passamos o portal, né, da entrada, e entramos no Rui Barbosa. Realmente foi menos que 10 minutos, sentimos, é isso mesmo. Uau. É incrível como o Espírito Santo conduz as coisas e as pessoas. Eu estava até comentando essa semana com uma pessoa o quão eu fico encantada com o trabalhar de Deus. Eu acho que uma das coisas mais lindas de se admirar no Senhor, dentre tantas coisas, uma delas é como Ele trabalha. E eu estava falando isso porque hoje a minha head, a minha gerente, ela tinha sonhado trabalhando comigo sem nem a vaga ter sido divulgada. E aí ela tinha sonhado trabalhando aqui em agosto e eu só abri a vaga em novembro, final de novembro. E eu disse, meu Deus, e hoje ela trabalha comigo e a gente estava testemunhando, eu disse, meu Deus. E ela tinha um negócio dela. E Deus já começou a sinalizar numa viagem que ela fez que era para ela fechar. E eu fiquei, cara, como Deus faz as coisas, porque tá eu aqui orando, pedindo uma pessoa, aí Deus já tá lá, você vai fechar a sua loja, porque você vai, né? Meu Deus, aí eu fiquei, cara, Deus, Não, até insano quando nós fomos para o Brasil, a primeira vez, quando nós fomos, né, naquela viagem missionária de 2 semanas, nós trabalhamos muito com universitários, nós fomos, iniciamos reuniões cristãs nas universidades, onde aí pregamos o evangelho e discipulamos as pessoas. Então, estávamos envolvidos com esse grupo chamado BASIC nas universidades e conhecemos uma brasileira. A única brasileira que conhecemos lá. Que conhecemos no interior de Nova York. O marido trabalhava em outra universidade, mas conhecemos eles. E aí, um dia, ela me liga. E ela falou, vocês vão para o Brasil? Eu vi que vocês estão indo para o Brasil. Eu falei, como que você sabe que vão para o Brasil? Ela falou, porque esse pastor com quem você vai trabalhar é meu irmão. Qual a possibilidade de passou de lá, porque brasileiro ligou para ela. Eu recebi esse e-mail desse casal. Olha, no estado de Nova York tem 18 milhões de pessoas. Ele perguntou a ela, você conhece esse casal? Ela disse, sim, conheço. Não, nunca morávamos na mesma cidade, nada, assim, então, de todos esses milhões de pessoas que moram em Nova York, conhecemos esse casal, então... É fascinante. É impressionante. É fascinante demais isso. Para você ver como a gente pode adorar o Senhor e perceber sua grandeza de coisas tão cotidianas. Sim. Né? Porque isso é muito poderoso. Eu tenho uma célula, pastora, toda semana aqui com a equipe, né? Faz parte da cultura da minha agência, então toda sexta-feira de manhã eu faço uma célula aqui com eles. Que legal. E uma das coisas que eu trouxe para eles essa semana foi, vocês já pararam para pensar sobre a grandeza de Deus? Porque a Bíblia diz que ele sustenta os astros, né? Hoje nós já estimamos que há 8 bilhões de pessoas no planeta. Sim. Né? Enfim, e nesse momento o Senhor sabe exatamente a oração de cada um. O Senhor sabe exatamente quem cada um é, né? De forma íntima, de maneira que nem eu sei como eu sou, e Ele sabe o meu passado, presente e futuro. Ele consegue olhar a vida dessas 8 bilhões de pessoas de forma simultânea e atemporal. Sim. Né? Nesse momento ele está respondendo orações de várias pessoas. Nesse momento tem várias pessoas o conhecendo, né, de forma miraculosa ou de forma de revelação, enfim. E sabe, essas coisas nos faz
ter um pouquinho assim de dimensão, que eu sei que ele é maior ainda do que tudo isso. Sim. Mas nos faz ter um pouco da dimensão, do poder e da grandeza de Deus. E isso é muito surreal. Não, é muito, na verdade, ele conhece seu nome, ele conhece tudo que é importante, até as coisas mínimas. Nós entramos, Scott, o número favorito de Scott é 23. Então, cada vez que tem alguma coisa significante na vida dele, Deus usa esse número. Não porque o número é número. Não é necessário alguma coisa grande, mas... Significa algo para ele. Então, aí entramos no Brasil, estávamos passando por imigração na terça-feira, e aí a mulher falou, cabine 23, Scott. Aí fomos lá, aí Olha, entramos. que coisa. Aí Scott falou, esse vai ser uma boa viagem. Coisa assim, simples. Muito bom, muito bom. Mas Deus sabe todos esses detalhes. Deus faz essas coisas só para nós. Só para dizer, eu estou vendo, eu estou acompanhando você em todo lugar. Eu me importo com as coisas que são importantes para você. E esse deixa nós assim mais seguras, né? Mais seguros em tudo que fazemos. Mesmo eu não sei o que fazer, eu não sei onde, mas Deus já sabe. Deus já sabe. Então você pode descansar. Amém. Que ele vai, você faz o que está na frente. O que está na frente. A última coisa que ele falou para você fazer até que ele mudar. Mas e você vai e ele vai direcionando e conectando você com pessoas. Amém. Que você nem sabe às vezes. Verdade. E assim, exatamente isso que nós estamos falando, né? A Bíblia diz que a nossa história já foi escrita, né? Antes da fundação do mundo. Então, nós não somos um acidente, né? Sim. O Senhor já sabia de tudo, que seria assim, das escolhas que faríamos. Enfim, então é muito... Ai, eu acho isso muito doido. Tudo que você está precisando, eu não sei se você lembra aquela aula de liderança que fizemos, que era que você tinha que fazer o linha de tempo de sua vida e onde você estava e as fundações, até as fundações de quando você era criança, mesmo sem conhecer Deus. Deus está... Eu lembro quando eu era criança, agora... Não fui estudante de intercâmbio, nada ainda. Mas eu lembro, minha irmã tinha era um videozinho, coisa que... uns slides, não sei se... e você olhava. E tinha um de Barbie em volta do mundo. E não era Barbie que eu estava interessado. Eu estava interessado do mundo, os países onde ela foi. Aí eu fui lá também olhando e vendo, e sem saber que isso ia fazer parte do meu futuro. Então, mas Deus já colocou no seu coração. Mas é porque ele coloca no nosso coração. Então, nossa personalidade, os dons que ele dá, os talentos, tudo, até as coisas ruins que você passa, não estão em vão. Tudo isso com divórcio, com meus pais, muita coisa, Deus usou para me formar assim, as coisas que são importantes, compaixão em mim para certas coisas, foram formados até nas dificuldades em nossa vida. Sim. Deus usa tudo. Sim, a Bíblia não fala que Deus cria as dificuldades, mas Ele usa as dificuldades. Isso é muito importante entender a diferença. Tudo faz parte de formar nosso caráter e até a visão que Ele tem, a direção de nossa vida, que é muito importante. Verdade. Deus é muito tremendo, poderoso demais. E, pastora, vocês estavam aqui, pastores, à frente de uma igreja. Como foi a compreensão de que vocês deveriam sair e ir para a nossa igreja naquele tempo? Ir para a Hebra? Porque vocês eram pastores sênior de uma congregação que vocês tinham à frente, né? Porque são decisões importantes e precisa de muita sensibilidade e até humildade para se tomar, né? A gente compreende isso, porque até dentro desse contexto que nós estamos vivendo, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, eu acredito que em vários outros países do mundo, a gente percebe uma ganância de homens mesmo, né? De lideranças, enfim, de crescer, de ascender, até mesmo enriquecer, né? Às vezes à custa de um povo, mas nós sabemos que existe 300,
né? Que às vezes a gente só olha, e eu não falo do numeral em si, mas do coração de 300, que às vezes a gente acha que está só naquela decisão ou naquele intuito mais correto, mas a verdade é que Deus separou milhares de pessoas que também têm esse coração, né? Então eu queria saber como foi esse processo de decisão de vocês de deixarem uma igreja que vocês tinham fundado e estavam à frente e irem se submeter a outra igreja. Bom, boa pergunta. E aprendemos uma lição muito importante na vida. Chegou ao ponto, depois de 8 anos e meio, basicamente, 5 anos no Rio e 3 anos e meio aqui, que decidimos que não podíamos nos submeter a esse ministério, a liderança realmente do ministério. E porque estávamos missionários naquela época, falamos com a nossa agência missionária nos Estados Unidos só para receber direção e como tratar com isso, o que deveríamos fazer. Então, ele foi uma grande ajuda para nós e para nos guiar através dessa situação que podia ser bem complicada, né? E pedimos realmente que o ministério lá liberasse a igreja para nós. Pedimos. Então vocês queriam se desvincular. Sim, pedimos isso. Liderança. Mas não foi aprovado. Então, a nossa única opção realmente foi para abrir mão completamente da congregação, realmente sem falar com eles. Por que você está fazendo isso? Isso não faz nenhum sentido. Realmente porque o povo da igreja foi ligado conosco, né? Porque Rio fica muito longe daqui, né? Não foi como Águas Belas ou Paranatama, nada disso. Foi no outro lado do país. A ligação foi com a gente, mas foi necessário ficar firme e com boca calada, não falando publicamente contra a liderança. Então, um mentor realmente que foi nosso pastor enviador, que se tornou o diretor mais tarde do Missão Global, ele nos deu essa conselho que você tem que se submeter à liderança da igreja, da sua igreja, até chegar ao ponto que você não consegue mais fazer isso, de uma razão ou outra. Pode ser abuso espiritual, porque tem muito disso nos Estados Unidos. Sim, aqui tem pode isso. ser escândalo. Não foi escândalo na igreja nem nada disso, mas era alguns aspectos de liderança que não concordamos com essas coisas. E é importante até também, assim que o senhor falar da história, a gente tocar nesse assunto também, porque a gente percebe muita gente ingênua em relação a isso, né, pastora? Muita gente que é manipulada. E nós estamos aqui também para trazer luz, né, para essas pessoas, enfim, de não se submeter a... Sim, mas nossa primeira reação é nos defender. O normal é isso. Sempre é a nossa reação natural de ser humano, né? Eu estou fazendo isso porque dando acusações, né? Mas não pode falar isso, não pode fazer isso, não pode falar assim. O importante é sai. E confiar que Deus vai defender você. É sua reputação, né? Então, simplesmente saia, né? Sem falar. Avisa eles que estou saindo. Obviamente, estávamos pastoreando. Então, foi necessário avisar eles. Mas até com um membro normal, comum na igreja, eles deveriam avisar a pessoa que estou saindo da igreja, está contigo, quanto você vai descrever por quê. Mas a igreja, a liderança da igreja não tem autoridade para dizer não pode fazer isso, não pode fazer... Não, é sua escolha qual igreja você vai frequentar, né? E quando a liderança da igreja reage dando acusações, você não é fiel, você não tem lealdade, tudo isso é só uma confirmação que aquela liderança não é saudável. Que nem isso não aconteceu naquele momento. Mas realmente saímos como amigos, que é muito difícil, muito complicado, não é comum. O que seria comum é
em geral, no Brasil e a maioria dos países, uma semana para outra só troca a placa na frente, o nome da igreja, que é nossa agora. Mas isso não é integridade. Então, entregamos a igreja, que foi a coisa mais difícil de nossa vida ministerial, sem dúvida. Não sabendo por onde estamos indo. Não sabemos nada. Não sabíamos nada. Não saímos para ir para outro lugar. Mas só em obediência, não. Precisamos sair, Deus vai nos direcionar. Então, voltamos já foi planejado voltar a passar 2 meses nos Estados Unidos. E durante aqueles 2 meses, o Dr. Lee, que foi o diretor de Missão Global, nos convidou para trabalhar em tempo integral com Missão Global. Então, a lição, isso é interessante, é uma das aulas de Missão Global que você fez. Você nem vai lembrar disso, mas acho que enfatizamos. Será? Isso. Provavelmente na aula enfatizamos isso. Tem uma teste chamado preparação negativa, que não é tanto que você está passando um momento difícil, não é só isso, mas é uma situação negativa que que tira você de uma situação sem sua escolha, não foi sua escolha para sair daquela situação, e foi negativa, mas agora você fica aí, mas aqui, no fim, Deus está tirando você daquela situação para liberar você para entrar no próximo passo. Amém. Tipicamente nem sabendo o que vai ser. Mas tem que confiar que ele tem o próximo passo na frente. Então, para nós não podíamos trabalhar com o Missio para fazer tudo isso quando estávamos pastoreando uma igreja. Não daria. Verdade. Então, ele nos tirou da igreja para trabalhar diretamente com o Missio, que é uma influência muito maior. Sim. Mais uma vez, olha que interessante. Como as coisas vão acontecendo, a gente não sabe do futuro, mas a confiança no Senhor nos faz descansar, sabendo que Ele vai nos conduzir e trazer, né, o caminho. E aí vocês começaram a visitar algumas igreas na cidade? Não, e você pode falar sobre isso. Não, Já foi direto lá? já fomos, na verdade, lembra aqueles, como que chama? Vocês tinham, esse foi em setembro. Foi em outubro, outubro, um evento de aquela coisa de jovens, né? Foi despertar. Mas despertar. foi antes de que tinha despertar. Acho que é alguma coisa de avivamento, não? Sim, mas foi os primeiros passos de despertar que estão sendo realizados basicamente na igreja, que aumentou para maior. Alguém estava entrando, E um amigo nosso, ele estava... Foi Jonatas, acho que deve ter sido Jonatas de Recife. Sim, foi alguma coisa de jovens. Sim. E um amigo que estava frequentando convidou a gente. Porque ele entrou em Ebenezer. Ele era de nossa igreja, então ele foi para Ebenezer. Acho que foi Desperta Jovens. Foi. Sim, né? É isso. Aí ele convidou, aí fomos, né? Então ele foi esperto, porque nosso filho mais velho naquela época foi Nathaniel. Acho que, eu não sei o que você lembra de Nathaniel. Lembro. Ele morava com Nathaniel mesmo. Ele está passando 90 dias aqui, só 3 meses aqui. E esse amigo nosso, Nathaniel faz som. E esse amigo nosso estava ajudando com o som. Então ele convidou o Nathaniel. Nathaniel pode me ajudar com o som nesse evento? Vocês podem vir também, né? Então ele estava planejando isso. Realmente, porque não saímos de nossa igreja para ir para outra igreja. Quando estávamos voltando, nem sabíamos qual igreja vamos frequentar, não sabíamos. Aí nós fomos, aí ficamos, conversou com o pastor Júlio, e a gente falando o que estamos fazendo agora, né, de treinamento, de treinar... É um curso, é uma escola ministerial, na igreja. Dentro da igreja. Ele diz, tentamos fazer isso antes, queremos isso na nossa igreja. Aí, basicamente, nós falamos, tá bom, a gente podia ajudar a liderança para implementar isso. E ele falou, não, vocês fazem e toda a liderança vai fazer. Vocês vão ensinar a gente, até ele, pastor Júlio e pastor Aline. Eu lembro o Dr. Lee dizendo... Isso não acontece.
Esse não acontece. Esse não é normal para alguém fazer isso assim. Ele era humilde assim, de dizer, eu estou precisando de mais treinamento e eu vou... A gente está... Ele é nosso pastor, mas ele está se submetendo ao ensino da gente. Eu acho que ele queria dar o exemplo para a liderança da igreja. Olha, todos nós vamos fazer esse treinamento. E fizemos. E foi, meu Deus, tremendo, né? As nossas aulas, às vezes não parecia aula, parecia um culto. Às vezes. A pastora Aline chorava de vez em quando. Não. Uma vez ela aí acabou. E sabe, foi porque nosso curso, só para descrever para pessoas, nós sentamos num círculo quadrado onde podemos conversar e ver um ao outro. Eu lembro, eu acho que eu estava ensinando alguma coisa e ela tinha uma revelação de Deus. E ela sentou lá e começou a chorar. A Aline quer compartilhar com a gente o que está acontecendo. Mas Deus, assim, abriu a mente dela de receber, não sei, uma cura, alguma coisa. E foi um tempo muito bom. Então, realmente é uma escola ministerial, assim. Então, deixamos espaço para isso até nas aulas. Mas não é para nós, né? Fazíamos parte da liderança da igreja daquela época, por isso estávamos ensinando, mas tipicamente é sempre a liderança da igreja que estão dando as aulas, não a gente não. Pastora, vocês chegaram na nossa igreja num momento bem assim crucial, né? Os pastores tinham sofrido um acidente, tudo isso. Foi. E ele estava já no início ali de depressão, tava aquele negócio todo. Esse ano, nossos pastores decidiram parar, né? Por um tempo. Sim. Então, Sabático. um ano sabático, estão indo para São Paulo lá, descansar e tudo mais. Será que Deus não vai trazer vocês de novo para cá? Pelo menos para essa semana. Descobrimos isso. Será que esse ano vocês não vêm trabalhar aqui, pastor? Não. Já percebemos que o timing do Senhor compramos nossas passagens, né? Faz 3 meses. E para ele a decisão foi mais recente do que isso. Mas acabou sendo que eles estão saindo do aeroporto de Recife no mesmo horário que estávamos chegando. É uma conexão muito espiritual. Aí nós oramos juntos. Então, lanchamos por ele no aeroporto. E estamos aqui na primeira semana que eles não estão. Então, para nós é uma honra. E percebemos que o timing, o momento do Senhor... porque eu falo para eles, vocês são nossos pastores aqui no Brasil, e essa é a nossa igreja. Então... Não somos visitantes. Não somos visitantes. Tem muitas novas pessoas que não... Porque muita gente nova, né, pastora? Em maio, no fim de maio, faz 7 anos que a gente foi embora. Imagino, né? Então, tem muita gente. E que é bênção, significa que a igreja cresceu, Deus está fazendo um trabalho, mas... Então, tem muitas pessoas novas, mas ainda eu chego e eu me sinto... Tem tantas pessoas que eu conheço. Você, branquinha, linda assim, a pastora linda assim, estamos sempre, no mínimo uma vez por mês, estamos orando juntos pelo WhatsApp. Então, estamos ainda conectados e ainda sentimos que essa é a nossa igreja aqui. E crianças agora são adolescentes. Ontem à noite estava na igreja, tinha uma... Laurinha casou, né? Se você chegar, ela era criança. Tem alguns que eram crianças. As crianças agora estão nos adolescentes. Adolescentes já casaram. Agora estão ficando velhos. Essa é a reflexão que chegamos, né? Então, pela primeira vez, passamos pelas filas de idosos, né, no aeroporto. Mentira! Vocês passaram na fila de idosos? Foi não, homem. Foi mesmo, homem. Não. Como foi a sensação? Oi? Como foi a sensação? O que foi que você sentiu passando nessa fila? A sensação. Sim, porque podíamos ter feito no ano passado. Mas correu na fila. Acho que foi orgulho. Não vamos passar naquela fila. Mas chegou essa vez e o homem estava dizendo, essa fila para isso. Ele disse alguma coisa sobre a idade. E Sherry disse, qual é a idade? É tal. É 60, né? Vamos entrar. Então foi tão rápido. Passamos, vamos entrar nos outros filas sim, né? Isso foi bom.
Ô, Tem que pastor, ter mas valor para isso, né? pelo menos, né? Agora o senhor tá viradinho, correndo, né? Esses dias eu vi que fez 5 ou foi 10K, não foi? É, sim, foi. Então, realmente faz parte de nosso ritmo de vida. Porque Diga, sou atleta. não sou tanto, mas estou tentando. E a senhora tá correndo também, pastor? Não, Não, mas eu faço exercício todo Todo dia, dia. musculação, várias... Ai. Não, é para porque... décadas que ela fez. Mas a coisa é, nós viajamos tanto e eu preciso ter saúde, né? Para vir para cá, o horário que saímos de nossa casa e chegou e fomos direto para a igreja, foi 28 horas de Muito viagem. tempo, nossa. E às vezes quando vamos para um ano, fomos para Libéria e aí acabamos num carro sem ar, num calor, e aí andando em estradas De barro. de barro, e aí aquele calor e você suando e o barro no cabelo Meu Deus. então eu preciso ter saúde, Isso eu é preciso então comendo bem, fazendo exercício. Que bom. Então, quando eu for lá, a gente vai se exercitar todo dia, né? Sim, todo Que dia. bom. Que bom, que eu não quero deixar também. Eu vou 3 vezes na semana, no mínimo, né, pastor? Eu não tô assim como pastor, já correndo na rua, Mas ganhando medalha. realmente eu entrei em fazendo isso esse ano. Realmente, das segunda a sexta, ela faz exercício, então agora estou fazendo também. Então quer dizer que a Sherry sempre puxando o senhor ali, né? Sim, mas ela não puxou, não, mas ela dá o exemplo. Mas Muito bem. literalmente faz mais que 30 anos, bem mais que 30 anos que ela está fazendo Não, isso. eu estava fazendo todo na dia. faculdade. Realmente na faculdade você podia fazer a educação física. E eu sempre escolhi fazer só para me forçar a fazer exercício. Então, desde faculdade, eu Já tem essa mentalidade, eu tenho, olha, eu tenho 5 filhos, 7 netos. Eu quero viver para muito tempo. Eu tenho. Amém. Então, para ela é mais para ficar fit, né? Mas eu sou homem, então tem que competir um pouco, né? É uma competição. Eu vou entrar na corrida, sim. Então, vou fazer mais duas esse ano. Só na maratona, né? Não aguento isso. Ô, pastores, e vocês falaram que o momento mais difícil ministerial de vocês foi esse tempo, mas e qual foi o momento mais difícil da vida de vocês como um todo? Quando eu mandei meu último filho, a gente no Brasil, eu mandei nosso último filho para os Estados Unidos para estudar na faculdade. Eu lembro voltando, levamos ele para Recife e voltamos para casa. E normalmente meus filhos saíam do carro para abrir o portão. E eu tinha que, mas não era que eu tinha que fazer, era que não tinha. Agora temos 5 filhos, então eram muitos anos de muito barulho, muita gente, muitos amigos em casa e de repente. Depois de anos. E para nós, porque somos missionários, você envia seus filhos para seu país, você não vai ver eles para um ano. Então, até o ano que vem, eu não vou ter nenhum filho em casa. Então, o silêncio e, de repente, assim, de muito trabalho e, né, com 5 filhos. E eu ensinei meus filhos em casa, homeschooling, que está saindo aqui agora no Brasil. E aí, então, de repente, de muita atividade, de nada, esse foi muito, muito difícil para mim. Tem isso, e quando eu acho, quando voltamos para os Estados Unidos em 2018, todo mundo fala que eu sou meio, Sherry, você é meio brasileira, não é totalmente americana. E eu senti muito, assim, porque eu amo americanos, mas desde 79, quando eu era estudante de intercâmbio, eu me apaixonei por Brasil e são as pessoas. E então, amei, assim, a brincadeira e o amor e abraçar e beijar e tudo isso. Eu me identifiquei. E aí, de repente, o americano não é assim. Assim, não são frios, mas não tem esse... Então, esse também, me adaptando
a cultura americana que não tem isso. E Foi choque cultural de volta. foi aquele choque cultural reverso, né? Eu sempre falo que Sherry, quando ela começa a falar em português, é outra pessoa. É mesmo. Então tem essas duas coisas aí. E agora eu me adaptei, mas nunca é igual, porque tem aquele aspecto missionário que pode descrever assim, que aprendemos isso depois de muitos anos, depois de viver aqui muitos anos, alguém descreveu assim, o missionário, você sai do país, deixa eu confirmar. Vermelho, para morar no país de amarela. Amarela? Pode ser. Amarela, mas você se torna verde, de cultura verde. Então, você nunca vai ser exatamente Sherry, nunca vai ser exatamente uma brasileira. Mas não vai ser mesmo como americana também. Então, depois foi interessante, foi minha história sobre isso. Depois de mais que 11 anos aqui, eu passei um dia um pouco difícil. Eu estava subindo a colina perto de nossa casa, que eu fiz no final da tarde todo dia. Eu estava descendo, reclamando um pouco de Deus. Deus, às vezes ainda sinto, é muito chato às vezes como estrangeiro. E o Espírito Santo falou tão direto para mim, que não foi tão comum. Ele usou meu nome. Scott, você sempre vai ser um estrangeiro no resto da sua vida. Eu disse, ok, tá. Vou parar de reclamar, então, Deus. Porque até nos Estados Unidos nunca vamos ser se sentir tão pertencente por tudo que viveram, né? E missiologista fala isso, pessoa do terceira cultura. E a Bíblia diz que nós somos estrangeiros aqui, né? Exatamente. Todo mundo no mesmo barco. Não é aqui que queremos ficar, né? Ô, pastora, e a gente sentiu também muita falta, né? Quando vocês foram, meu Deus. Que dor. Mas eu sou muito assim, né? Hoje a gente estamos mais maduros, a gente compreende muito melhor as coisas, né? Mas naquela fase eu particularmente era nova, né? E eu era aquela pessoa que vivia na sua casa. O pastor Scott viajava, quem dormia com o Sherry era eu. Então a gente ficou muito próximo, né? E a gente sente muito. Mas a gente fica feliz sempre que vê o cumprimento do Senhor na vida dos nossos irmãos, né? E nós estamos aqui para cumprir algo que é muito maior. Não estamos aqui para ser dependentes de pessoas, mas de Deus. E sabemos que tudo que está sendo feito é muito grandioso e eu sei, às vezes, né? Quando você está passando por exemplo, aquele tempo que passamos na Igreja Ebenezer foi bênção demais para a gente. Trouxe cura, né? Depois de sair Então, tinha muita coisa. Minha amiga Linda Cia, que está sentado aqui, a gente orava muito então foi um tempo muito bom, mas a verdade é nada fica o mesmo, né? Se ficar, você fica travada, então tudo vai mudando. Então você não vai ficar, às vezes você fica na mesma igreja e espera, né, a família e tudo, mas pessoas entram e saem, pessoas morrem, né? Tivemos a Rony. E a gente se reencontrou lá, né? Rony morreu em 2021, que fomos almoçar nós fomos almoçar com a igreja ontem. Então, e você podia voltar para aquele tempo, mas não volta. É só indo na frente até o fim, ou a gente vai morrer, né, ir para o céu, ou Jesus vai voltar antes. Mas de qualquer forma, né, estamos todos nessa jornada até o fim, onde Jesus volta e tudo vai se restabelecer de novo. Uma coisa que aprendemos também é como missionários você vive dizendo tchau. Essa é a sua vida. É muito difícil, vez após vez que você está sempre dizendo tchau para alguém, seja sua família naquele país onde você foi, ou cada vez agora a Missão Global está em 15 países, e então visitamos os países, e são maravilhosos, você está trabalhando com outros irmãos em Cristo nesses países,
Mas está sempre... Depois de um tempo, você vai ter que dizer tchau para eles. Então, essa é a vida missionária. E você precisa se adaptar a essa realidade. É verdade. E qual foi o momento mais difícil da sua vida pessoal? Pastor como um todo. Bom, pessoal, é interessante porque para mim o envio de nossos primeiros 2 filhos, depois de só 90 dias aqui, foi mais, eu não sei porquê, mas foi mais impactante do que enviando o último. Porque eles passaram só 90 dias conosco no Rio. Então, temos uma filha e 4 homens depois. A filha, ela já entrou no primeiro ano de faculdade, mas ela saiu do segundo semestre para mudar para cá conosco. E na verdade, alguém nos perguntou sobre isso recentemente. Eu fui buscando foto que tiramos do aeroporto no Rio de nossos 5 filhos em 2004. Foi maio de 2004. De 18 para 7. E aquele dia foi mais difícil. Na verdade, eu escrevi que eu nunca faço isso. A única vez na minha vida eu escrevi um poema. E no próximo dia eu não consegui fazer nada de trabalho um dia depois. Então eu criei esse poema sobre aquele momento. Isso foi difícil, com certeza. Eu não sei. Eu realmente eu sou emocional. E as pessoas não veem isso às vezes, mas quando tem a ver com decisões de vida, eu sou bem prático. Eu deixo para lado a parte mais emocional. Eu não sei, não é necessariamente coisa de homem, mas é coisa de mim. Então eu sou mais, enfim. Então, fizemos muitas mudanças em vida, mas e o lado bom do desafio que Sherry acabou de descrever, de sempre falando tchau de pessoas, você tem amigos em todo canto do mundo. Então, isso é uma grande alegria nossa para trabalhar mesmo com o corpo de Cristo. Tem o mesmo espírito, dá para ver, dá para perceber. Você entra num ambiente completamente diferente, numa cultura completamente diferente, mas o Espírito Santo no povo é o mesmo. Tem muita alegria. Então, mas eu falaria na minha vida de adulto, de pai mesmo, foi aquela de enviando nossos primeiros filhos. É que agora não temos mais 5 em casa. Eles estão saindo agora. E longe. Não foi só enviando eles para a faculdade, mas para outro continente. Porque lá nos Estados Unidos eles também moram em estados diferentes alguns, né? Agora, olha, quando você é missionário e não mora no seu país, é muito comum. E Estados Unidos é grande, né? Então, 5 filhos, todos moram em estados diferentes. Então, nós temos um filho que mora perto da gente. E 2 que estão, o mais velho e o mais novo, estão em Maryland. Aí outro em Nova York, onde saímos, e outro em Alabama, que fica perto de Flórida, que é muito longe. Os outros 2 dá para ir de carro. Então, mas quando você é missionário, seus filhos também não têm raízes, às vezes. E minha vida foi, sua introdução da minha vida, nasci nesse estado, cresci acabei nesse Brasil e agora estou em outro estado. Minha vida foi assim, sem raízes. E meus filhos, né, estão assim, sem raízes, porque a gente saiu de nosso país. Então, até todos os meus filhos já foram para, não somente Brasil, mas os 2 maiores foram para a África, países em África.
caçula já foi para... Ele queria aprender espanhol, ele fala português sem sotaque, porque ele tem um Ele pequeno... fala, Mateus fala muito bem português. Então, ele disse, não, agora eu preciso aprender espanhol. Aí ele foi para Porto Rico, Argentina. Em junho, ele vai fazer trilha em Portugal. Vai passar um mês, eu acho. Então, ele está muito, sabe? Então, o bom é que seus filhos vão conhecendo o mundo, mas, do outro lado, às vezes não tem raízes. Mas, de certa forma, como o Scott falou, quando Deus falou, você sempre vai ser estrangeiro nesse mundo. Na verdade, não temos raízes nesse mundo. Nossas raízes ficam no reino de Deus. Amém. E é interessante isso que vocês estão falando, porque como estrangeiros, né, vocês estão agora aqui no Brasil, sendo americanos, a sensação que nós temos também como filhos de Deus é que também não somos daqui, né? A gente tem uma sensação de que, né, a gente não tem raiz, como a senhora descreveu, não tem raiz. Porque há dentro de nós uma santa expectativa para o milênio, para o vindouro, para o que está por vir. Pela, de fato, o nosso encontro com Deus que, de fato, vai nos governar e a gente vai ter... Vamos voltar para o lugar onde ele sempre quis, né? Um governo teocrático. Então, a gente vai viver isso. E eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é, meu Deus, por isso que não vale a pena se apegar a tantas coisas daqui, ao materialismo, ou seja, enfim, a ideias, porque estamos aqui passando. E duas vezes, né, nós quando mudamos daqui para os Estados Unidos, e Deus é tão bom, mas deixamos tudo, né, tinha uma casa, até damos nossa casa, porque doamos nossa casa, deixamos tudo, só que podia caber numa mala. Então, de não ficar pegando as coisas do mundo. E não é que, né, voltamos, nós temos carro, temos uma casa nos Estados Unidos, mas meu coração está no reino de Deus. Então, onde meu tesouro, onde você coloca dinheiro, mostra onde está seu tesouro. E, seu coração, né? Seu tesouro, onde está seu coração. Então, eu quero largar facilmente as coisas aqui do mundo. E essa mudança 2 vezes de continente ajuda você. Tem, né, aqueles pessoas, eu acho que tem aquele programa que pessoas aqui perguntam para mim, é verdade, aquela acumulação de coisas. E a gente nunca deu para acumular muito quando você está, mas é uma disciplina boa de ter. Muito bom. E eu quero saber de vocês, em relação à história cristã de vocês, qual foi um dos maiores ensinamentos que vocês tiveram com o Senhor? Ensinamentos que fundamentaram o cristianismo de vocês. Seja alguma passagem bíblica, seja alguma coisa pontual que aconteceu, que marcou e fundamentou vocês. Para mim, uma coisa fundamental foi quando a primeira vez que nos mudamos de uma cidade para outra cidade, no estado de Nova York, para ajudar a implantar uma igreja nova. Como voluntários, acho que tinha 28 anos, naquela faixa. Foi nossa primeira mudança, sim. Mas buscamos o Senhor, oramos todo domingo à noite. Colocamos os filhos para a câmara e dedicamos tempo em oração. Mas ficou muito claro que Jesus, isso é uma lição bem fundamental. Isso não só para mim, eu conheço outras pessoas que têm essa mesma história, que foi muito claro que Jesus disse para nós para ficar fiel para onde você está fazendo coisa que ele tem para você na frente, até ele fala outra coisa. E então ele vai dar clareza. É como o exemplo bíblico seria Abraão, quando ele levou Isaac, aquela prova, Gênesis 22, né? E quando Isaac disse, temos o fogo e temos a lenha, mas não temos sacrifício. E Abraão disse, Deus vai providenciar lá.
Então, você fica fiel no que você está fazendo e ele vai, quando ele libera você, você vai ter tudo o que você precisa. E, Eu mas lembro que o senhor... ficando fiel no que ele tem, não só esperando, né? Porque tem muitos jovens que vão pulando de uma conferência profética para outra. Recebi essa palavra profética. Ok, bom, mas quando isso vai acontecer? Quem sabe? 5 anos, 10 anos, 15 anos? Então tem que ficar fiel onde você está agora, até Deus libera você para o próximo passo. Isso sempre é confirmado através de outras pessoas também. Amém. Eu lembro que o senhor pregou essa passagem lá na igreja, né, numa perspectiva bem diferente, falando da obediência de Isaac, né? Porque também ele se submeteu. Foi bem interessante eu lembro dessa pregação. E para a senhora, pastora? É engraçado, muitas vezes, eu sempre falo para o Scott, muitas vezes quando estou limpando a casa, porque né, a minha mente, Deus fala comigo. Eu lembro, eu estava pensando em postar alguma coisa na internet não, eu não vou postar, porque se fulano ver, não. Eu lembro Deus falando comigo, Sherry, pessoas não pensam muito em você, o quanto que você acha. E você pensa em você muito, mas as outras pessoas não estão pensando muito em você. Ninguém vai notar. Você se preocupe demais com o que as outras pessoas vão pensar ou vão ver. E a realidade é, né, o nosso problema, eu acho, como seres humanos, é pensamos muito em nós mesmos. E achamos que todas as pessoas estão também pensando em nós mesmos. E assim, não é, obviamente, eu penso muito porque ele é meu marido, mas até amigos, quem eu amo, eu oro, eu penso, mas não é todo dia. Ou não é assim constante. Mas eu acho em nossa mente, às vezes, achamos que pessoas estão sempre pensando em nós. E só Deus está pensando em nós, tentando guiar a gente. Verdade. E nós mesmos, nós mesmos, por isso, precisamos sair desse, né, é interessante nesses dias, né, a Bíblia fala de né, amar Deus em primeiro lugar e amar seu vizinho como você se ama. E temos e eu acho meio mentira que nós precisamos nos amar. Meu problema não é... Não tem 3 mandamentos. Não tem 3 mandamentos, só tem 2. E meu problema não é que eu não me amo. Meu problema é que me amo demais. E, do outro lado, eu sei que às vezes, né, precisamos ajudar pessoas não ser vítimas ou, né, de sair de certas situações. Mas o problema do ser humano não é de se amar demais. Não é nosso problema é isso. Não é que não nos amamos suficientemente. Então quando Deus falou isso para mim, né, foi um choque de realmente entender quem eu sou e com as coisas que precisam mudar em mim. Realmente, quando você está amando outra pessoa, tomando a decisão de amar outras pessoas, a perspectiva de você vai chegar no ponto certo, no lugar que Deus quer. Tá me entendendo? Colocando sua atenção em outras pessoas, servindo eles, amando eles, isso é o lugar que Deus quer para você. E normalmente, quando você faz isso, você recebe de volta. Né? Como é melhor dar do que receber, mas quando você dá, você sempre vai receber. Então, tendo a perspectiva correta... Se não de outra correta, pessoa, mas receber do Espírito Santo, né? Receber do Espírito. Mas muitas vezes, né, você recebe da outra pessoa, ou recebe de alguém, por causa do seu amor e serviço para os outros. Então, é sempre importante. Então, foi não se importe tanto, né? Não deixe de fazer suas coisas porque está pensando no que os outros vão pensar. É muito comum. Mas é interessante, mas por outro lado, já falamos sobre nos cuidar, né? No corpo, né? Tem que dar atenção apropriada, né? Suficiente, mas sempre estamos, como você sabe,
um lema somos abençoados para ser uma benção. Verdade. Amém. Por fim, quero perguntar a vocês qual a cena bíblica que vocês gostariam de estar inseridos? Qual cena bíblica vocês gostariam de ter vivido? Bom, eu acho para mim simplesmente de estar presente quando Jesus estava ensinando e fazendo os milagres, assim, de realmente ver e ouvir a voz dele. Como será, como a voz está quando ele estava falando, qual foi o som da voz? Entendendo que é outra língua, mas assim, de estar presente. Eu sei que os discípulos todos morreram fora de João, né? Foram mortos. Mas que privilégio de ser escolhido, né? De ser um dos 12. Com certeza. Ou de ser Maria Magdalena. Ou até é interessante, eu estava pensando outro dia na mãe de Jesus, que é Maria. Que sofrimento de estar no pé da cruz, de ver o filho, mas aí ver a ressurreição, mas um privilégio, mesmo com toda a dor que cada apóstolo, Maria, tinham, mas também tinha muita bênção, um privilégio de ver certas coisas que nós hoje em dia só sonhamos, né? Eu vi no internet esses dias, né? Vai andar nos caminhos de Jesus em Israel ou de Paulo. Eu falei, eu gostaria até um dia ir para Israel e andar, né, onde eles andavam e ouvir, só para ficar mais perto daquele ponto que eu não posso. Talvez quando Jesus, né, voltar e a gente vai ter um filme. Vamos ver o que realmente, né? Tem hoje em dia os escolhidos, the chosen, né? Que é, mas estamos só simplesmente imaginando e usando pessoas de hoje, mas um dia, né, podemos voltar e ver aquele vídeo de... Então, a senhora queria estar nos momentos em que Jesus ensinou. Sim. A senhora queria ser multidão, não, né? Ou na presença dele. Pastora. Eu acho que, para mim também, mesma coisa. Uma das coisas interessantes que eu acho também do Sermão do Monte tecnicamente, dizem que tinha umas 15 mil pessoas ali. E como é que a voz de Jesus ecoou para tanta gente, sem microfone, sem ter essas coisas, né? Eu acredito que estava um silêncio muito absoluto, né? Para aqueles bem atrás ouvir, né? Você até podia... Eu quero ouvir. Cala a boca. Um monte de menino, de mulher, nossa, já pensou, uma multidão, Jesus subia assim num monte e pregar para uma multidão, meu Deus. Então a senhora queria ter ouvido os ensinamentos de Jesus, estar ali aos pés ouvindo. E o Senhor? Eu acho que também, para mim não importa tanto a situação, mas só para experimentar realmente a presença de Jesus aqui na Terra. Não, outra coisa é quando eles sempre falam, ele ensinou diferente. Com autoridade. Com autoridade. Esse significa exatamente o quê? Né? Não era simplesmente que a voz dele era mais forte, sabe? Às vezes parece, você olha um pregador e ele está aí vamos dizer, tem autoridade. Mas eu acho que não significa isso. Acho que não também. Não é subir o tom de voz, né? E todos reconheciam isso, né? Inclusive os fariseus. Sim. Então, isso significa exatamente o quê? Eu vou perguntando às vezes quando eu estou lendo isso. O senhor queria ter ouvido também? Eu acho que sim. Para mim, até obviamente tem tantos milagres e estou pensando, mas realmente a maior coisa seria literalmente estar na presença de Jesus. Vamos ficar um dia na presença de Jesus, eu entendo isso. Agora ele ainda é homem, ser humano, né? Até ele vai voltar assim. Mas então vamos ver isso, vamos ouvir a voz dele, vamos ver ele mesmo como homem. Mas então, essa é
coisa legal, muito legal, mas sim, para experimentar ou só andar fazer uma viagem, pelo menos uma parte de uma viagem de Paulo e a equipe dele e tudo isso assim. Eita, tinha sido tremendo, hein? Uau. E para ouvir Paulo em Atenas, Diz que tinha 1,5 m, não era, pastor? Diz que não foi muito alto, né? diz que ele era um cotoco de gente, né? Era careca. Será que Paulo não era muito bonito, não, eu acho, será? Inteligentíssimo, dominava, eu acho que ele falava uns 3 a 4 idiomas, né? Ele falava grego, aramaico, pelo menos, hebraico. Então, Muito e inteligente. Deus usou ele não simplesmente, né, para ele basicamente, Barnabé, né, iniciou a igreja dos gentios, mas usou Paulo para realmente, porque ele era fariseu. Então, a importância dele, da teologia que temos na Bíblia, vem a maioria das cartas dele. Meu Deus, é poderoso demais o ministério de Paulo. Acredito que um dos mais lindos do Novo Testamento, sem dúvida. Belíssimo demais. E essa autoridade que a senhora está dizendo, como era que ele falava? Paulo descobriu, porque quando Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já reconhece como Senhor. Sim. Como, né, a mentalidade dele reconhece a voz de Jesus como Senhor, se ele era fariseu e perseguidor de Jesus. Mas a Bíblia diz exatamente isso, que ele de joelho reconhece. Então, que poder é essa na voz de Jesus? Eu acredito que é uma voz que nos invade mesmo, né? É uma voz que deve mexer até com os nossos, sei lá, né? Nosso corpo de alguma forma. Deve ser muito poderoso a palavra dele sendo direcionada pra gente. Mexe com tudo, não é? E eu quero até deixar também a gente vai orar já, e quero deixar uma indicação para os irmãos, né? Tá tendo na Prime Video, A Casa de Davi. Não sei se vocês já viram. Eu não vi, mas Na verdade, é Casa de Davi. Eu ouvi só, não conheço muito. É uma produção americana e, assim, surreal. Surreal, eu tô encantada por cada episódio. É muito bonito, pastor. Muito bonito mesmo. Quando você vê o Senhor tirando o espírito de Saul e depois Samuel ungindo Davi, a forma como acontece é uma produção assim surreal. E você sente muito a presença de Deus assistindo aquilo, é muito bíblico. E eu já chorei nos episódios, então assim, eu super indico, já indiquei para um monte de gente lá na igreja e quero dizer aqui a vocês, tem na Prime Video, assistam Casa de Davi, tem 6 episódios nesse momento e você vai ser muito abençoado. Belíssimo, belíssimo. Então assistam também e quero saber indicações de vocês de algum livro que marcou, deixe uma indicação aí para as pessoas que ficaram conosco aqui até o final desse episódio. Opa. Provavelmente meu livro favorito tem 2 que eu amo. Só tem um em português que você leu, que é Search for Significance, que é quem eu sou em Cristo, é baseado nisso de tratar com medo de falhar, medo de rejeição, e o outro é a celebração da disciplina. E eu acho que todo mundo deveria ler esse livro e realmente praticar as 12 disciplinas que apresentam nesse livro. Adivinha. Esse livro quem escreveu? Celebração. Celebração é Richard Foster. Richard Foster. Que é um dos livros que está na metodologia do Mício, né? De Mício. E nessa aula que fizemos no Mício, toda semana tem uma disciplina para praticar. E aí, no fim, você tem que fazer um retiro de 4 horas. Você lembra fazendo? Retiro particular. E particular, sozinho, com sua Bíblia. Para mim foi muito difícil, que eu falava pelos cotovelos. Mas eu fiz, pastora. É muito bom. E aí acaba com aquela final, a disciplina da celebração, onde fizemos um culto e celebramos, e foi muito lindo. Mas eu lembro falando a celebração de solitude, de silêncio, que é muito difícil, né?
Eu acho para todo mundo. E hoje em dia, com tanto input, né, pastora? Meu Deus, o tempo todo a gente é bombardeado com informação. Sim. Então, eu quero recomendar esse livro, porque tem em português. Comprar e fazer mesmo. Não simplesmente ler. Realmente fazer as tarefas. Tem que praticar as tarefas. Perfeito. Andrew. Puxa, isso é difícil. Eu já li mais de 300 livros, né, pastor? Não, nem tanto. Sherry lê mais, acho que um pouco mais do que eu, mas o problema é que eu não conheço, não tenho certeza quais livros são disponíveis em português. Não tem problema. Mas... você escreveu um livro? Sim, estamos lançando um livro. Mission Global tem vários recursos de discipulado e escola ministerial e tudo isso, mas estamos começando livros independentes dos cursos, das matérias. Eita, que coisa linda, já quero, viu? Sim, então esse é o primeiro livro que está sendo lançado aqui no Brasil durante essa viagem, mas vamos buscar o livro em Maceió, na semana que vem, na verdade. Está sendo impressa lá. Isso é para os líderes da igreja, pastores e líderes. Mas inclui, sim, os recursos que temos, mas isso não é foco. Então, isso é um livro bem estratégico, eu acho que para líderes das igrejas. Chamado? É chamado Discipulado Atômico. Mas o subtítulo é Como preparar sua igreja para transformar comunidades e nações. Então, basicamente é um manual que a liderança da igreja, a equipe de liderança da igreja pode usar para desenvolver um trilho mesmo de capacitação, basicamente de zero, de pré-cristão para a plantação de igreja. Um caminho, literalmente. Sim, um caminho de capacitação, pode chamar assim. Mas o outro livro que vamos começar com o segundo livro desse ano. Realmente o alvo é escrever um livro todo ano. Que bênção. Mas próximo vai ser para, como nos chamamos, a pessoa na cadeira, a pessoa como, o discípulo comum da igreja, né? Para líderes, para qualquer pessoa. Porque acho que subestimamos, minimizamos o que Deus pode fazer através de nós. Deixamos isso para, isso é coisa para a liderança fazer. Não. Para todos. Para todos nós. A outra coisa, estávamos escutando alguém hoje e eles estavam falando sobre os profetas e os profetas. Eu falei, olha, eu tenho um avivamento chegando e não vai ser de celebridades, de profetas, vai ser cada um. Então, busquem o Senhor, busquem conhecer Ele mais, busquem estuda a vida de Jesus e dos apóstolos, porque tem um avivamento que Deus quer usar cada um. Ele não simplesmente quer usar aqueles conhecidos, os pastores. Ele quer usar cada um, mas só vem buscando Deus e conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as promessas que Deus tem para a gente. Então, com esse livro de Scott que ele escreveu para ajudar líderes, o último mandamento que é para todo mundo e toda a igreja até Jesus voltar, é fazer discípulos. E muitas vezes fazemos convertidos, mas não estamos fazendo discípulos. E estatística... Fazemos seguidores. E a estatística é isso, 80% das pessoas que aceitam Jesus, se não estão acompanhados, vão se desviar em 90 dias. Então, e não acompanhados assim do púlpito, esse não é acompanhar alguém, mas ser discipulado por alguém. Então, dos 100%, e provavelmente é mais do que isso, mas no mínimo 80% vão se desviar se não estão acompanhados. Então, a igreja está faltando nesse... Então, para mim, todo cristão deveria saber como compartilhar o evangelho, as boas novas para alguém, orar para alguém receber Cristo, se quiserem, e discipular alguém. Então, pelo menos até um ponto de maturidade. Um ponto de maturidade. Até o ponto onde todo cristão. Todo cristão. Então, nós temos
livros para ajudar em discipular, e onde você, por exemplo, conhecendo Jesus, o que significa isso? Aí tem escrituras com perguntas, onde você vai escrever, né, o que você está vendo na escritura, e aí o que isso significa para mim? Então, Não para os livros de discipulado, que não é para uma pessoa só, mas para fazer com alguém. para acompanhar juntos, né? Realmente é a capacitação mesmo do corpo de Cristo. Amém. Cada pessoa, cada discípulo. Na verdade, o último mandamento foi fazer discípulos. Às vezes ouvimos, eu ouço, temos que, o primeiro passo é ser discípulo, depois fazer discípulos. Isso não é bíblico. Realmente, parte de ser discípulo é fazer discípulo. Se você não está fazendo discípulo, você não está funcionando como discípulo. Fazer discípulos faz parte de ser discípulo. Muito bom. Que bênção. Considerações finais? Querem acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que não. Foi um grande prazer aqui. Foi nosso prazer. E, na verdade, eu falei em outros países no rádio, mas nunca foi com câmera. Deixa eu terminar com mais uma coisa, que estamos falando isso com várias pessoas. Ontem estávamos com nossos amigos, com Linda C, com várias pessoas, e estávamos falando sobre alguém interessado em milagres e várias coisas. E nós falamos realmente para ver isso, falando de esse avivamento que vem, e todo mundo participar, e você precisa entender sua autoridade em Cristo. E o exemplo que eu sempre quero dar, gosto de dar, é: você tem polícia e você tem um caminhão. O caminhão está vindo. Quem tem mais força? Polícia ou caminhão? A pessoa. A polícia ou o caminhão? Não, a pessoa não tem força. Não. Força. A polícia é uma pessoa. Está falando de força ou de autoridade? De força. O caminhão tem mais força é o caminhão. O caminhão tem mais força. Mas você não fala da autoridade. Porque quando a polícia coloca a mão para parar, porque o caminhão pare? Autoridade. Mas não é simplesmente a autoridade que ele tem, é a autoridade do governo, por exemplo, do Brasil, está totalmente atrás dele. A legislação. Sim, né? Então ele tem autoridade que vem do governo do Brasil para parar o caminhão. Então essa autoridade, aí o caminhão pare. Nós precisamos entender a autoridade que temos, porque o reino toda a autoridade do reino de Deus fica atrás de nós. Uau. E representamos aquela... nós somos o representante. É a mesma coisa com o embaixador. Porque um embaixador representa aquele país e toda a autoridade daquele país fica atrás dele para ele representar. E muitas vezes não conhecemos a Bíblia, não conhecemos nossas promessas, não conhecemos... Então, não entendemos nossa autoridade em Cristo. Então, não oramos por pessoas para receber cura, porque não, Deus vai fazer o que quiser. Não, Deus faz de acordo com a autoridade de você, suas declarações. Agora, a diferença entre Jesus e a gente é que a autoridade dele nunca foi... Ele não tinha pecado, então ele estava sempre conectado com Deus. Mas se você fica desconectado por causa do pecado, arrepende-se, volte e pega sua autoridade de volta. Mas é para a gente andar. Eu lembro uma vez eu estava andando, viajamos muito de avião e tinha muita turbulência. E eu, sabe, com aquele medo, eu orando, né? Boca assim, bem baixinho, mas orando. E eu lembro, Deus falou tão claramente, ele falou: o que você está fazendo? Você está na missão que eu mandei você. Você acha que eu não estou protegendo você aqui? Ele falou, aí ele me lembrou de Paulo. Lembra Paulo no naufrágio? Tinha naufrágio, mas tinha 2 homens que queriam sair. E Paulo disse: se você sair, eu não posso proteger você. Então, quer viver, tem que ficar comigo. Então, aí Deus falou: olha, Sherry, não é simplesmente que eu vou cuidar de você, mas todo mundo nesse avião estão seguros porque você está aqui.
esse é entendendo sua autoridade, entendendo quem você é. Aleluia. Que onde você está realmente pode trazer proteção para outras pessoas. Amém. Traz o reino. Porque traz o reino, vem o seu reino. O reino vem quando você está fazendo a vontade de Deus. Amém. Essa é a oração. Então, vamos começar a andar em nossa autoridade e ver esses milagres, ver... Mas até com isso, o primeiro passo é entender a palavra, o que a palavra fala. E lembra, Jesus na tentação, né, quando ele foi tentado e o diabo, né, ele estava com fome e mostrou o pão, né, e a resposta de Jesus foi, ou fala para as rochas tornar pão, e a resposta de Jesus foi, meu pão, minha comida é... Fazer a vontade. Isso é João 4, mas mesma coisa. É a palavra de Deus, sim. Então, vamos que a palavra de Deus seja nosso pão de todo dia, de conhecer Jesus, seja onde nós pegamos nossa comida antes de comer, né? De focalizar, porque aí aí vem, não é nosso poder, é a autoridade que vem, e aí, entendendo nossa autoridade, aí o poder pode fluir através de nós. Então, amém. Glória a Deus, que bate-papo bom, dá vontade de ficar falando muito. Mas gostaria que vocês orassem, né, por cada um que ficou conosco aqui até o final desse episódio. Amém. Abençoando, liberando essas pessoas e que através desse conhecimento da palavra de Deus nós possamos nos posicionar em mais autoridade e caminhar sobre isso, porque de fato é uma promessa também que Jesus disse que obras maiores nós faríamos, né? Exatamente. E olha que Amém. Jesus fez muita coisa, né? Mas ele disse, vocês farão mais. Então, se ele disse isso, é verdade. Nós podemos fazer mais. E creio nisso, amém? Amém. Vamos orar? Amém. Vamos. Senhor, obrigada por esse tempo aqui com o Edja e por todas as pessoas escutando, assistindo a gente. Senhor, eu quero ver o povo de Deus, o teu corpo, o corpo de Cristo, realmente andando totalmente na autoridade que realmente Jesus, o Senhor, morreu para isso. Morreu não simplesmente para nossos pecados, mas para pegar do diabo aquela autoridade de volta e para devolver para o ser humano que conhece o Senhor. E, Senhor, eu quero ver todo filho teu, toda filha tua andando na autoridade, vendo milagres. Então, Senhor, dá fome e sede da tua palavra e da tua presença, Senhor, para que possamos realmente receber de ti e encorajar um ao outro de andar, de falar a tua palavra, discipular e compartilhar as boas novas, mas também, Senhor, andar nos milagres, as coisas maiores, como o Edja falou. E eu creio que o Senhor tem isso para cada pessoa que está escutando. O Senhor derrame, unge cada um com esse poder, unge com esse desejo de conhecer o Senhor, mas unge com aquele desejo que eu não vou dormir sem ler a palavra de Deus. Eu não vou entrar no dia sem dedicar esse dia para o Senhor. E, Senhor, eu creio, se cada um de nós fizer isso, nós vamos ver mudança em nossa família, nossa cidade, nossos estados, até em nosso país, Senhor. Nós queremos ver um grande avivamento aqui no Brasil. Amém. E no mundo. Senhor, tem pessoas dizendo que vai ter um avivamento que vai trazer 1 bilhão de almas para o reino de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar o Brasil para fora disso. Senhor, obrigada pelos intercessores nesse país. Só precisamos um remanescente que vai ficar na brecha
vai se arrepender dos pecados do país e ficar na brecha para realmente levantar o teu nome sobre esse país, Senhor. Então, o Brasil é uma nação escolhida por Deus. Amém. Então, Senhor, faça grandes coisas nessa nação. Vamos ver milhares de pessoas chegando para te conhecer. Amém. E trabalhe em cada um de nós de fazer parte desse grande avivamento. Fazendo nossa parte pode parecer pequena, mas ainda precisamos de cada um participando para ver grandes coisas nessa nação. Então, obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Quero mais uma vez agradecê-los por ter vindo Amém. aqui. Foi uma grande honra gravar com Nossa vocês. honra é privilégio estar aqui contigo. Vamos deixar esse conteúdo eternizado aí na internet. Amém. Amém. E de tempos em tempos, pessoas visitam e são abençoadas. E acredito piamente na força da internet e que com certeza foi uma das ferramentas que Deus já profetizou que o mundo inteiro conheceria e teria contato com essa palavra. Certamente era através dessa ferramenta, né? Onde nós podemos Glória a Deus. chegar em qualquer lugar do planeta. E, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do MapaCast. Tenho certeza que vocês foram muito abençoados, assim como eu fui. E, mais uma vez, se você ficou aqui até o final desse episódio, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. E também compartilhar esse vídeo aí pelos grupos, enfim, manda para aquela pessoa que gosta de missões, que se interessa por esse tipo de assunto. Deus vai abençoar demais a vida dessa pessoa. Gostaria de reiterar, como sempre, nos finais dos episódios, que continuem firmes no Senhor, ligado na videira verdadeira que é Cristo, e nele somos nutridos diariamente. Que o Senhor abençoe a tua vida, que você continue aí, permanecendo. Sabemos que uma das coisas mais lindas no cristão é a constância, é a permanência, porque dias difíceis virão, todos nós passamos por dificuldade, mas o Senhor está conosco e Ele não nos falta em nenhum dia, nenhum minuto, nenhum segundo da nossa vida. Que Deus seja sempre contigo e até lá vista.